Então, pessoal, a gente está aqui na Sofer, em Pindamonhangaba, com meus amigos Ed Carlo e Matheus. E estamos nesse episódio de Homens de Aço para a gente conhecer um pouco da história por trás desse sucesso que é a Sofer. Então, obrigado, Ed Carlo, obrigado, Matheus. Como é que foi que começou a Sofer? Eu comecei com meu pai, né, na empresa EDF, aproximadamente em 96, e minha irmã também trabalhava com ele nessa época. Com que idade, Ed Carlo? Isso. Em 97 eu estava com 20 anos. O meu negócio de gosto na época, principalmente, era sítio, mexia com gado, misturado um pouquinho de corte, um pouquinho de leite, coisa pequena. Mas desde os 13, 14 anos eu estava nessa pegada no sítio. E ajudava um pouquinho com meu pai lá na empresa, mas sem foco, né? Era esporádico, ajudar numa correria de manutenção, de alguma necessidade, mas não que eu ficava específico na empresa. A partir de aproximadamente 97, eu fui trabalhar com ele, mas foi numa época que a empresa dele não estava indo bem. Ele tinha focado em outros negócios, ele tinha entrado a trabalhar com pedreira, com porto de areia, perdeu um pouco o foco do negócio, né? E acabou que a empresa, que era grande na época, ela trabalhava no atacado e no varejo, ela se tornou com condições comerciais somente para atender o varejo. E na época a empresa dele era bem afastada da cidade, tinha estrada de terra, tudo para correr, para chegar, e daí desandou de vez mesmo, porque varejo não chegava lá, os clientes não chegavam lá, eles só compravam por perto do centro mesmo, até na época tinha aberto uma empresa. E chegou-se na conclusão que iria fechar a empresa. Como ele tinha toda uma estrutura, tinha um legado já em Pinda já de quase 79 para 97, quase 20 anos. Quase 20 anos aqui de legado do aço aqui. Ele falou, se vocês, falou para mim e para minha irmã, aqui a gente não tem mais condições, com varejo a gente não consegue atingir o mercado. Se vocês quiserem fazer uma tentativa, a gente tenta abrir um negócio lá no centro, vocês tocam, eu não vou mais estar junto, mas vou ajudar da forma que der. E assim foi, a gente resolveu, alugou um terreno no centro, pegamos algumas estruturas e começamos praticamente do zero mesmo. A gente começou a empresa lá com 4 pessoas, mais eu e ela, eu e minha irmã. E bem devagarinho mesmo, daí aproveitamos estruturas, ele tinha caminhão, ele tinha um pouco de estoque, um estoque que na época eram os materiais que não tinha venda. Não tinha giro, não era aquela... O giro já tinha acabado, sim. Então tinha alguns materiais que não tinha giro. E daí a gente tinha o material de giro mesmo, tinha que comprar e vender. Mas foi uma força muito grande, móveis, equipamento, guincho, prateleira, tudo a gente aproveitou das estruturas que ele tinha. Então, da roça para o aço, assim, de uma hora para outra, você teve que se adaptar bem, né? Não, na roça eu ainda continuei bastante. Eu continuei porque durante o início da Sofer, quem me bancou mesmo ainda foi a roça. Mas foram uns 2 anos ali de bastante dificuldade, porque todo esse investimento que foi feito do meu pai, eu fiz questão da gente fazer um levantamento e um relatório, estoque, tudo. Foi tudo colocado um preço um pouquinho abaixo do que seria para a gente comprar, e mais para pagar quando desse. E ele, de acordo com que ele tinha necessidade, combustível, um pagamento de um imposto que surgia, qualquer necessidade a gente ia pagando e abatendo desse relatório. Só que no começo foi muito difícil, para iniciar o mercado, tudo foi realmente desafiador. E até lá no ponto que a gente começou, tem uma história engraçada que não foi uma vez, então, algumas vezes
tinha um garapeiro, né, um carrinho de vender caldo de cana, que estava lá na frente do ponto onde a gente alugou. E ele era o mais movimentado da cidade. E por diversas vezes a gente passava o dia inteiro lá e quase não entrava nenhum cliente. E ele bombando aquele dia de sol quente, ele bombando, e falar, hoje o cara faturou mais em caldo de cana do que nós vendendo ferro aqui. Meu Deus! Foi por diversas vezes a gente teve essa conversa. Foi assim, depois de uns 2 anos e poucos, as coisas estavam engrenando, mas devagar. Estava precisando já colocar mais pessoas, o atendimento estava tendo uma demanda. A minha irmã, que cuidava somente da parte mais administrativa financeira, ela trabalhava num período mais mais tarde, né? Ela não pegava um período comercial inteiro, ela às vezes ia até mais tarde da noite, mas começava tarde. E daí chegou um momento que a gente precisava ter mais pessoas para atender, e eu conversei com ela, eu precisava que você começasse a vir mais cedo aqui para a gente atender melhor os clientes. E ela não estava motivada, ela nem gostava muito do negócio. Daí ela falou, faz o seguinte, vê se a Ariana vem, a minha esposa, e a empresa não está ainda dando pra gente um retorno necessário, eu saio e você consegue contratar com a minha retirada mais uma pessoa, a Ariana entra para trabalhar. E daí fizemos um levantamento na época que valia a empresa e comprei a parte dela. Foi um período de bastante luta, trabalhando sempre longos períodos, longas jornadas, mas após os 4, 5 anos realmente começou a surgir efeito, começamos a crescer mais, a desenvolver. A nossa loja do centro, a gente fala assim que teve aproximadamente umas 8 reformas de melhorias e de aumentos, né? Era um galpão pequeno, aumentou mais um lance, aumentou outro lance, mudou alguma coisa, aumentou o escritório. Então foram bastante evolução. Importante refletir no que você tem contado, 3 coisas importantes. Você iniciou um negócio e tinha um outro para poder dar uma equilibrada no seu ganho. Você não pode tirar do negócio imediato, senão ele vai sofrer. Sim. A outra, você teve aquele momento de comprar da sua irmã. Esse é um momento que dá aquele frio na barriga. Será que agora eu tô só? Será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí? Né? Sim. E a terceira que você me falou aí, que me chamou a atenção, nós fomos reinvestindo no nosso negócio. Acreditar no próprio negócio, reinvestir, porque foi feito várias reformas, significa que o valor que você estava tirando, você estava botando de volta para a empresa. Sim. Fazendo com que ela ganhasse forma e força para você, enfim, conseguir crescer. Nessa época a gente atendia, o comecinho era só Pinda, depois começamos a ir para Tremembé, Taubaté, Moreira César a gente atendia desde o começo também. Teve um momento bastante difícil para mim, que a gente abriu em 99, no meio do ano, né? E chegou na virada do ano 2000, o caixa apertado, e chegou no dia 1º, né, dia 2, né, o primeiro dia útil do ano. Não tinha condições de pagar os boletos que tinham para vencer lá no dia. Daí eu eu tinha uma D20 na época, corri 3 lojas, a que melhor pagou, peguei o capital e foi o que deu para pagar os boletos naquele momento lá. Mas são momentos que você tem que realmente acreditar no negócio e reforçar que você acredita no negócio. Sim. Em 2011 a gente montou uma nova unidade, que essa a gente, graças a Deus, já foi uma unidade própria. Montamos um serviço de corte e dobra com alguns equipamentos, investimento em alguns equipamentos. E
trabalhamos firmes nisso aí. Nessa época a gente já estava gerando aproximadamente uns 25 a 30 empregos. Temos pessoas desde o início da empresa ainda com a gente, até hoje, o Drauzio. Tem outras aqui que já estão com acima de 20 anos, tem mais umas 3, a Dercy, o Fabiano. Tem bastante pessoas que fizeram realmente parte dessa evolução, desse crescimento aí com a gente. É um carinho especial, né? Trabalharam com a avô e aposentaram com a gente aqui. Sim, tem. E a partir de 2012, 2013, a gente atingiu o nosso limite, praticamente, de capacidade na parte de distribuição dentro da nossa unidade do centro lá. Todos os puxadinhos, a gente não tinha mais condições de crescer, de fazer a logística, de receber mercadoria, de carregar. E daí tomou-se a decisão que precisava ter uma unidade preparada. Naquela época eu tinha somente guincho, Hyster para fazer carregamento e descarregamento. E tinha um numa unidade e outro na outra. Daí quando definimos, vamos fazer uma unidade, o meu sonho era assim, tem que ser com ponte rolante, porque daquele jeito, com os guinchinhos, não era possível. Então fiquei procurando áreas para montar, só que eu tinha uma crença de que eu não queria abrir vários negócios, porque quando meu pai fez isso, ele não tinha ido bem. Para mim era a falta de capacidade de abraçar vários negócios que tudo iria mal, né? Então eu tinha uma crença muito limitante nisso aí, então a minha ideia era montar outra loja maior, próximo do centro, e fechar a inicial. Eu ia ficar bem próximo, mas numa empresa só, maior e bem localizada. Então esse galpão onde é a Sofer aqui na Dutra era um imóvel menor que meu pai tinha feito e dado um imóvel para cada filho, né? E o meu era aqui, tinha um galpão aqui de 750 metros, sem terminar, que foi justo na época que as coisas desandou, o galpão ficou parado em construção. E daí ficou aqui anos, daí eu consegui alugar por algum período, mas eu tinha a crença, aqui era muito longe do centro. E se eu fosse vir para cá, eu teria que segurar no mercado lá do centro, teria que ter duas lojas, e eu não aceitava. Até que um dia que esse galpão aqui foi roubado, o pessoal veio aqui, roubou fiação, roubou tudo que tinha, a parte de extintor, essas coisas todas. Meu pai novamente veio aqui comigo e falou: de Carla, não sei, você tem que montar a empresa aqui, você não pode deixar esse local. E também o Luiz Carlos, que ele era também um vendedor, depois gerente lá com a gente, ele estava presente nesse dia também, falou: não, tem que ser aqui mesmo. E eu gosto muito de rascunhar. Isso aí foi numa sexta-feira, não lembro, num sábado, acho que foi até no sábado. Eu voltei para casa e comecei a desenhar, só que o galpão que tinha aqui era um galpão simples e fraco, era um galpão só de cobertura, né? E daí era totalmente diferente de ponte rolante. E daí eu comecei a desenhar o que seria o galpão ideal. E o galpão ideal ia desmanchar o que tinha. Mas fui desenhando, comecei a gostar, comecei a planejar algumas coisas de layout, tudo. E se virou foco e trabalhando. Então em 2015 foi tomada a decisão. Em 2018 conseguimos finalizar a construção aqui, a demolição e construção do novo galpão. E que daí fizemos aqui tudo com redundância, temos 3 linhas de ponte, todas com 2 pontes cada uma. Então quem tem, como se dizem, quem tem uma não tem nenhuma, né? Então aqui a gente
tenta ter pelo menos uma. Sempre alguma pode estar em manutenção, mas... E aquilo que você desenhou virou realidade, né? Exatamente. O desenho é uma coisa surpreendente que eu presenciei, que eu me orgulho muito, que ele chegou em casa, pegou 6 folhas de A4, uma fita durex, emendou uma na outra e começou a desenhar. Cara, isso no final de semana. Na segunda ele tinha já o sonho lá pra gente concretizar aqui, que depois de 3 anos a gente conseguiu. Na verdade foi um quebra-cabeça que a gente foi juntando, né, pai? Um monte de um lado, pé de galpão do outro, a gente não tinha estrutura financeira nessa época para construir um imóvel, uma empresa desse porte. Então foram vários gatilhos e várias peças que a gente foi achando nos locais que no final a gente conseguiu. A balança, tudo isso não foi feito por medida, já estava pronto e a gente conseguiu adaptar o nosso negócio. A gente trabalha sempre tive muito foco em aproveitar algumas oportunidades, leilões, e praticamente boa parte do que a gente tem aqui, ou talvez mais de 50% do valor do que está aqui dentro foi comprado em leilões em boas oportunidades. Uma pergunta, como é que é trazer o filho para dentro do negócio, porque é uma coisa difícil atualmente. Sim. O Matheus... O Matheus, muito jovem, então como foi isso? Ele se envolveu espontaneamente ou não? Matheus, você tem que se envolver. Como foi, Matheus, isso? Como é que foi? Qual foi a estratégia sua de carro para isso? Foi natural? Acho que foi um pouco natural e um pouco falta de tempo dos pais para deixar ele correr para o outro lado. Eu e a Ariana estava sempre trabalhando, então... Para brigar com o pai e com a mãe, tinha Tem que trabalhar. Ele sempre tentou... Cuidar do estoque, já ver tudo, já olhar como é que funciona. Chegava materiais, parte de almoxarifado, miudeza, ele sempre me ajudou também a organizar. Correr atrás das peças, dando manutenção, praticar, integrar, né? Fazer parte mesmo do ambiente, das pessoas que trabalham ali, entender como aquilo funciona, a gente abrindo o caminho e assumindo responsabilidade. Né? Essa semana mesmo o próprio Drauzio falou, era difícil, porque ele queria chegar lá, queria dirigir o guincho pequeno, queria dirigir caminhão, que é a primeira coisa que o jovem quer, né? Sim. Mas ele estava lá dentro, estava firme, foi vendo no dia a dia as necessidades, onde poderia colaborar e sempre teve firme com a gente. E saber seu lugar também, né? Eu acho assim, quando você está em uma empresa familiar, eu estava brincando no carro, né? Do sucessor, eu não quero ceder ninguém, eu quero ser um parceiro dele, né? Até falei que eu queria mais uns igual a ele, porque o cara é bom, então eu tenho que estar junto com gente boa, né? Ser meu pai e poder contribuir com ele, sabendo que a palavra final tem que ser dele, o negócio é dele, né? Então aqui para ajudar. Então é isso, eu não posso estar acima dele. Ter a humildade de aprender, né, Matheus? Tem que ter a humildade de me ensinar também, de deixar eu errar, isso tudo a gente vai ensinando bem, exatamente, as coisas que ele assume, a gente só pode dar um feedback para ele depois, poderia ter sido melhor assim, o assado, as coisas que ele acerta, parabenizar pelos acertos. Mas hoje ele tem uma sintonia muito fina comigo, assim, é raro ter alguma situação que a gente aponta quanto a isso, não deveria ter sido assim. Né? Eu sei até onde pode ir, até onde você tem que ter a benção, né? Aí a coisa facilita. Mas pra chegar nisso teve porrada pra caramba, né? Eu acho que não é nenhuma maravilha. Nada flores. Mas é igual qualquer, você montar um cargo novo numa empresa, é a mesma coisa. O jeito que vai acontecer nas coisas. Às vezes eu monto um cargo novo que vai estar abaixo de mim. Cara, eu vejo muita coisa que eu passei com ele, com esse novo colaborador, com esse novo que está junto comigo. Então eu começo a ver, agora eu vejo os dois lados, né? Eu tinha a porrada que eu tomava dele, todo mundo em outro lado. Assim vai indo, vai melhorando o crescimento. Mas retomando aí a conversa
quando a gente decidiu vir montar uma unidade, é porque a gente já estava no gargalo produtivo da unidade do centro. Então, quando a gente estava finalizando aqui, não tinha nem mudado ainda, no último ano de construção aqui, né, já estava coberto, já tinha espaço, já tinha as pontes, a gente começou já a estocar, né, materiais aqui. E com isso, com a própria ponte, mesmo sem ter uma logística perfeita, mas colocamos uma pequena equipe aqui para ajudar a carregar, descarregar caminhão, tudo, pudemos começar a buscar novos mercados. Então, nesse momento a gente começou a focar um pouco aqui na Serra, Campos do Jordão e região, e tivemos um bom crescimento lá, gradativo e constante, com atendimento lá. Daí, assim que a gente realmente mudou para cá, resolvemos começar a ir mais para o fundo do vale, então começamos a fazer algumas estratégias para atendimento no fundo do vale, também devagarinho e mais um crescimento constante, firme, devagar, mas sempre. E no período a gente mudou em 2018, em 2019 a gente resolveu também tentar ir no mercado um pouco maior, que seria São José dos Campos, Jacareí. E então montamos as nossas estratégias aqui e começamos a ir. Chegou a pandemia, aquele susto danado. Como foi a pandemia para vocês aí? Na hora da pandemia deve ter dado um medo, né? De tanto funcionário, enfim. No início aqui da pandemia, no pré-pandemia, né? Antes de decretar a parada, o lockdown, tudo, tava aqueles boatos, a gente vendo aquelas notícias, Itália, China, só notícias horríveis. E a gente falou, e agora? Vai todo mundo morrer? Não vai? Como que vai ser? Mas não sabe para onde correr, não sabe o que fazer. E também tinha todos os meus compromissos, que eu sempre trabalhei bastante estocado, meus compromissos com fornecedores, com bancos. E no dia que decretaram o lockdown, era uma coisa que eu, por sentimento humano, estava querendo, não tem que parar, vai morrer, tem que ver. Eu tinha essa ideia. Só que daí no sábado saiu o anúncio, no domingo eu falei, deixa eu olhar minhas contas. Eu peguei e comecei a olhar para não tem jeito, se eu não tiver faturamento, eu não pago meus compromissos. Eu, inclusive no dia tinha 3 fornecedores que estavam com um acumulado maior. Na segunda-feira eu entrei em contato com eles, já pedi, não sei o que aconteceu, vim aqui, filmei todo o meu estoque aqui, no domingo mesmo. Uma incerteza, uma insegurança. E mandei para eles, eu tenho material, tá aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir honrar os compromissos que eu tenho com vocês. Se eu não tiver giro de mercado, não sei se vou conseguir. Do lado humano também, a gente chamou toda a galera no pátio. Eu não lembro exatamente a data, mas não era uma data de pagamento. Faltavam uns 10 dias ainda para chegar o dia do pagamento. E a gente adiantou o pagamento todos e falou, vai para casa, vai no mercado, compra o que você tiver que comprar, porque a gente vai fazer isso também, daqui a pouco nós não sabe o que vai acontecer. Deu tranquilidade para os funcionários de que, estamos junto de vocês. Sim. Não foi nem um adiantamento do salário, mas a gente chamou todos eles aqui, eu acho que até tinha sido antes do decreto ainda, como só estava a situação tá ficando, a doença está chegando aqui na tal cidade, tá chegando, tá próximo. Daí eu chamei a equipe toda e ofereci, o que a gente pode falar, a gente não sabe nada do que está acontecendo, mas sabe que tem que se restringir. Então procurem todos fazer suas restrições o quanto antes. Estava já havendo boatos de falta de mercadorias, de supermercado,
abastecimento, né? Então foi onde na época eu fiz uma conta de quantas pessoas a gente tinha aqui e cheguei a um número de R$600 e falei, ó, tem R$600 para quem quiser pegar como vale. E a ideia é pegar esse vale e vocês fazer compra e para não enfrentar muitas filas e não ficar sem mercadorias eventualmente. E na época quase a maioria da equipe aceitou, agradeceu e fizeram conforme a gente falou. Na época dos pagamentos, nos dias do vale, dia de pagamento, a gente substituiu, eu alterei para antecipar 2 dias. Então, dia 20 eu pagava dia 18 o vale do pessoal. E a ideia era assim, ó, vai comprar antes que no dia 20 todo mundo vai. Então pega o seu dinheiro, faz seus compromissos, as suas necessidades, faz antes para evitar tumulto no supermercado. O pagamento, quinto dia útil, a gente começou a fazer no dia 2, dia 3 de todo mês e foi assim durante toda a pandemia. Foi um momento muito triste da história mundial, né? Muitas percas de vidas, muitos sonhos. Dentro aqui da empresa, graças a Deus, a gente não teve óbitos, nem familiares próximos. Tivemos familiares, tio da minha esposa, muitas pessoas queridas, mas não assim, pai, mãe, filho, assim, irmãos, a gente não, graças a Deus, não teve. Mas realmente eu mesmo me restringi durante 2 meses, depois vim aqui na empresa aos poucos, assim, só para resolver alguns compromissos, mas depois não teve jeito, teve que recomeçar. E com todos os ajustes que o governo fez, vamos dar, eu esqueci o nome daquelas possibilidades que tinham de dar afastamento para a pessoa e depois retomar. A gente fez aqui inicialmente férias para metade da equipe, depois o plano era nos outros 15 dias a equipe voltava, a outra saía, tomando todos os cuidados de higiene possíveis que a gente tinha. E depois sim surgiu os benefícios, as ideias do governo lá, que seria de afastamento. Eu não me lembro direito qual que era. Algum mecanismo de compensação, enfim, para que se a gente usasse, evitasse a demissão, não poderia demitir a pessoa, alguma coisa assim. Quando a gente assumiu depois dos primeiros 30 dias, a gente assumiu usar isso aí, os outros benefícios que o governo soltou, não sei, ou o medo, a incerteza, o pessoal, quem tinha dinheiro começou a gastar, o governo soltou linhas de crédito com valores bem abaixo e dentro do nosso mercado, segmento de aço, de materiais de construção, bombou o mercado. Tinha dinheiro circulando no mercado e o ferro e aço foi. A partir do segundo para o terceiro mês de pandemia, a gente já tinha retomado nosso volume de vendas e dali para frente a escassez de mercadoria que se tornou aí tanto uma demanda muito grande de procura, quanto também alguns fornecedores tinham diminuído a produção ou até cortado a produção. E houve realmente uma escassez e o nosso diferencial fez a diferença positivamente para a gente. Então, qual a mensagem que vocês dariam para o empreendedor que está iniciando e que ele, enfim, como proceder, qual o caminho, qual mensagem você daria para esse empreendedor nessa jornada? Difícil, a gente conhece a nossa jornada e sempre teve muito empenho, muita dedicação, buscar fazer sempre o certo, ser justo sempre com o cliente, com a equipe,
eu acho que assim, os momentos difíceis normalmente vão passar. Então, se você fazer o seu melhor, tende a ter a sua gratificação, o seu resultado no futuro. Mas também ter a ideia de sempre analisar se alguma coisa não está dando certo, vamos tentar corrigir. Não ficar dando murro em ponta de faca, porque se está difícil, esse difícil está se prolongando muito, tem alguma coisa que não está certa mesmo. Eu não estou sabendo fazer, ou o que eu estou querendo fazer não é para dar certo. Já teve situações... Para quem faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, né? Isso aqui. Matheus, quer dar... Eu acho que nem só para os negócios, mas na vida. Tem um tio meu que me falou uma coisa uma vez, um tio que eu considero ser uma pessoa de sucesso, e eu perguntei para ele uma vez, o que você acha que leva uma pessoa de sucesso? Ele falou assim, cara, eu a vida inteira, eu estudei, pensei muito antes de entrar em fazer alguma coisa, analisei bastante, mas depois que eu entrava era para valer, era até o final, começo, meio e fim. Eu acho que isso que coloca você em... Você ter um talento, mas você não finaliza isso, não adianta, né? Você começar um negócio e nos 98% você não finalizar, você largar por qualquer motivo, qualquer coisa, né? Isso não faz você subir degraus, né? Perfeito, e perfeito. Também é muito importante realmente ter uma equipe que acredita no que você está fazendo e que acredita em você. E que vai dar a sustentação para chegar nisso aí. São pessoas que também a gente acredita e vai trazendo cada vez mais. A gente quer cada vez mais pessoas nesse sentido, de estar junto, de estar... Perfeito. Gente, só tenho a agradecer essa aula de sucesso, de empreendedorismo, de dedicação, cuidado com o funcionário, com a família, com os valores, fazer o que é certo. Então, um monte de informação valiosa aqui, nossos amigos aqui de Pindamonhangaba, Assofer, só crescem. E muito obrigado aí, gente, por esse momento. Alô, Edgar, Matheus.